estamos aqui presentes, o pessoal de casa que está nos acompanhando. O tema que foi escolhido para essa noite de hoje é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas antes, a gente vai fazer uma oração de abertura. O pessoal que está nos acompanhando em casa pode pegar a água, colocar a água próximo de onde vocês estão, que a espiritualidade para eles não tem barreira. Então eles vão nas casas das pessoas que estão assistindo e vai ter água fluidificada também. Então a gente vai fazer o passe coletivo aqui. E na casa de vocês também vocês vão receber as bênçãos da espiritualidade. Então vamos fazer uma oração nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificados, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o Teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro, distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Essa é uma oração que foi trazida por Chico Xavier, pelo Monsenhor José Silvério Horta. Quem quiser procurar na internet, uma oração muito bonita. Então, nesse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós vamos ver a parábola da festim de bodas, a porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instrução dos Espíritos dar-se àquele que tem, pelas suas obras, e reconhece-se o cristão. Então nós vamos tentar fazer um estudo nessa noite de hoje desse capítulo, aonde a gente percebe que é um capítulo de bastante reflexão, um capítulo extenso. A gente não vai conseguir abordar todo o conteúdo aqui nessa noite, mas é um estudo que se inicia para que a gente possa ir em casa e refletindo, pois que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós o caminho, a chave para a nossa salvação. Então é um livro que nós temos que estar lendo, estudando, fazendo o Evangelho em casa. Porque através da compreensão dos ensinamentos de Jesus, nós vamos começar a colocar em prática tudo isso que Jesus nos ensina e a gente vai começar a caminhar diferente, né? Então vamos começar nessa parábola do festim de bodas. Vamos tentar entender o que Jesus nos disse, né? Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordens de dizer da sua parte aos convidados: prepararei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus servos, tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isto, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Então disse aos servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas tantos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam ao encontro dos bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhes: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial?
O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai as mãos e aos pés, e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então essa passagem de Jesus está em São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Nós começamos a entender, e por muito tempo, as pessoas não compreenderam o que Jesus quis dizer com essas passagens, né? E a gente começa a compreender como para chamar para uma festa em parábolas, né? Como que é tão difícil as pessoas irem para a festa, né? Mas aí nós começamos a ver em parábolas o que Jesus quis dizer com essa festa nupcial, né? O que Jesus quis dizer? Então Jesus começa nos ensinando que a grande festa nupcial, primeiro é o reino dos céus. Então Jesus convida todos nós, convida a humanidade, convidou todos da época para o reino dos céus. Mas e hoje, né? Quantas são as pessoas que estão buscando o reino dos céus, né? Então Jesus compara o reino dos céus a tudo que é alegria e felicidade, uma festa de núpcias. Ele vai comparar o reino dos céus à felicidade eterna, ao reino dos céus. Então os primeiros que foram os convidados por Jesus, quem que foi os primeiros que Jesus convidou? Foi os hebreus, e foi os hebreus que não aceitaram, né? Foram os primeiros chamados foram os hebreus, que são os profetas, que foram pregar os ensinamentos de Jesus. E depois Jesus vem depois, há 2020 anos atrás, nos trazer a verdadeira lei do amor e da caridade, ao que nós muitos ainda relutamos em seguir os ensinamentos dele. Então a festa de núpcias que Jesus nos chama é para nós seguirmos o seu ensinamento, né? Então, os convidados que se desculpam são as pessoas comuns, né? Então ele chama a todos, chama as pessoas comuns, chama os maus e os bons. Jesus convida a todos são convidados para entrar no reino dos céus. Não há restrições, então ele chama todos, né? Todos vão ser chamados. E essa veste de núpcias, né? A gente pensa, mas como assim? Aí ele convida todos são os convidados para ir para o reino dos céus. E depois chega uma pessoa e não está vestindo a veste de núpcias, e ele pergunta, como que você pode vir aqui no reino do céu sem estar atrajado da roupa adequada, né? E a gente começa a pensar no sentido figurado do que Jesus quis dizer com isso. Essa roupa é o nosso corpo perispiritual, a nossa alma. Como que nós queremos entrar no reino dos céus com a nossa alma impura, né? Então Jesus pede para nós a pureza da alma, a pureza do coração, que são as bem-aventuranças que a gente já estudou aqui, que ele traz todas as bem-aventuranças, que é o que a gente tem que começar a buscar, e a pureza do coração é uma das bem-aventuranças. Então, para entrar no reino dos céus, não é a roupa exterior, não adianta a gente querer construir na terra posses, ter dinheiro aqui, não é as preocupações terrenas, mas é a nossa mudança interior. Então, o que nós temos que fazer? Olha como Jesus, naquela época, com a dificuldade que as pessoas tinham para entender, ele colocou em parábolas. E é muito profundo o ensinamento dele, pois que para entrar no reino dos céus, nós devemos nos mudar. Nós devemos buscar o nosso aperfeiçoamento interior. E a roupa, a veste nupcial, o nosso corpo é espiritual. Não tem condição de nós querermos entrar no reino dos céus se a gente não mudar. Se a gente não fizer diferente, não for diferente, não é? Então não basta a gente somente falar, eu sou cristão. Eu achei bonito o que Jesus falou, eu gostei do que Jesus falou, estou estudando a Bíblia, eu sei até de cor, né? Muitas igrejas sabem de cor os ensinamentos de Jesus, mas aí fica nas práticas exteriores. As pessoas não mudam. Então o que Jesus nos ensina, que não adianta a prática exterior, não adianta louvar a Deus, fazer orações repetidas, que você ficar tempos e tempos orando, louvando a Deus, né? Mas não mudar. E a mudança é a nossa mudança interior. É a tolerância que nós temos que ter, não é? A tolerância que hoje é tão difícil de ser encontrada, né? É a gente estar na rede social que a gente usa hoje, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e a gente começar, nós que somos cristãos, começar a levar a luz, começar a levar a paz. Porque tumultuado já está, tudo está tumultuado, a gente só recebe notícias ruins. E se a gente começar, cada notícia ruim que chegar para mim, eu vou pegar e transformar numa notícia boa. Comece a pesquisar uma notícia boa e passe uma informação boa, uma notícia boa, um filme, um vídeo para motivar as pessoas. Não vamos entrar nessa vibração
que está aí de tudo gerando pânico, gerando transtornos, gerando confusão. Porque em reunião mediúnica que a gente tem presenciado aqui, os espíritos mais necessitados, os espíritos inferiores, os que são ditos como demônios pelas outras igrejas, eles se apresentam nas reuniões mediúnicas dando gargalhadas. Eles estão felizes, pois que as pessoas estão em pânico, assustados em casa, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas cometendo suicídio, os bares estão lotados, as pessoas se embriagando, e as pessoas de bem estão com medo dentro de casa, né? Então, como que a gente não pode mudar esse cenário? Será que a gente não pode começar a fazer diferente, a receber uma mensagem ruim e transpor numa boa? Se a gente sabe que nós temos que nos precaver, nos prevenir, vamos nos precaver e nos prevenir, mas não ficarmos em pânico, assustando ainda outras pessoas. Porque os espíritos aqui, quando chegam, eles adoram, porque eles falam para a gente que a pessoa está em pânico e aí começa no WhatsApp ou nas redes sociais gerar pânico para muitas pessoas. Então, uma pessoa que os espíritos obsediam, que eles conseguem fazer isso, eles conseguem fazer que essa pessoa gere o transtorno para milhares de pessoas aí. Porque hoje as redes sociais se conectam com muitas pessoas. Então, às vezes, a gente está no caminho de Deus, no caminho de Jesus, a porta é estreita que a gente vai ver aqui na frente, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, e nós como cristãos temos que estar atentos a tudo que está acontecendo. Porque todos nós que somos espíritas, todos nós que somos cristãos, nós queremos, quando desencarnarmos, entrar em situação melhor no mundo espiritual. E nós estamos buscando o reino de Deus, o reino de Jesus. Esse é o caminho. Todos que estamos aqui, todos que estão assistindo em casa, todos nós queremos a felicidade. Nós queremos essa festa que Jesus chamou. É isso que nós estamos buscando. Ninguém quer a tristeza, a gente está buscando a felicidade, mas nós temos que fazer a felicidade aqui. Mesmo nas maiores dificuldades, nos desafios que nós enfrentarmos, nós temos que ser firmes, entender o momento, mas levarmos as coisas como Jesus nos ensinou, né? E a gente começa a ver, e as pessoas que ele falou na parábola dele, que foram os perseguidos, que foram os mortos, né? Quantos dos apóstolos deles, tirando o São João, foi o único que não foi morto, mas os apóstolos de Jesus todos foram mortos. Todos foram apedrejados, Paulo foi apedrejado. Então todos foram mortos. Então todos que Jesus enviou, os apóstolos deles, depois quantos cristãos que foram mortos nas arenas entregues aos leões, né? Queimados, quantos cristãos que foram queimados. Então aqui na parábola de núpcias, Jesus já previu o futuro. E já falava, eu estou te convidando todos para o reino dos céus. Mas vocês, os meus enviados, aqueles que nós vamos mandar para entregar a palavra do reino dos céus, que é como nós devemos nos comportar para entrar no reino dos céus, estes vão ser mortos. E foram mortos, como Jesus ensinou. E hoje a doutrina espírita nos traz essa luz, essa compreensão, que nós começamos a entender tudo diferente, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz com clareza os ensinamentos de Jesus. Quanto é fácil, né? Quanto é fácil para nós espíritas hoje entender a profundidade que Jesus falou. Mas nós temos que ser cristãos, mas não cristãos de palavras, de falar, eu sou cristão, eu frequento centro espírita, ou eu tenho uma religião, mas é nós sermos o Evangelho de Jesus vivo. É nas redes sociais, é em casa, é no nosso trabalho, em todo lugar, é respeitando as normas de segurança, de vigilância, as normas da vigilância sanitária. Porque se a gente também não tiver caridade, então não tomar cuidado nenhum, a gente também está gerando transtorno. Então a caridade começa aí, a caridade está em todo lugar. Então a gente não precisa, para encontrar o reino dos céus, a gente não precisa fazer uma obra muito grande, porque Jesus sabe a capacidade de cada um. A gente sabe, o Givaldo Franco, o Chico Xavier, eles têm uma capacidade ao tamanho da obra que eles fazem, os apóstolos do Cristo. Mas para nós que somos pequeninos trabalhadores de Jesus, Jesus sabe a nossa capacidade. E o pouco que nós podemos fazer, nós temos que fazer com esforço, que é o mínimo que nos pede, é manter a paz na nossa família, é dentro da nossa casa, nesse momento de confinamento, a nossa família está em paz. É nós fazermos oração, o evangelho, não se agredir, né? A gente
infelizmente, vê nos noticiários as agressões que estão acontecendo dentro da família, porque as pessoas não conseguem se conviver dentro de casa, né? Então, olha, quanto é fácil, né? Às vezes a gente tem o caminho, a salvação está nas nossas mãos, porque todos nós, quando reencarnamos, somos eleitos para sermos salvos. Ninguém nasce para ser derrotado. Nós nascemos porque nós temos que aqui passar pelas dificuldades, nós vamos passar por todas as nossas provações aqui no mundo terreno, mas a espiritualidade nos destina a vencer, a sermos vitoriosos, a quando desencarnarmos, sairmos daqui melhor, felizes, né? Ter uma encarnação mesmo, que nós vamos passar por dificuldades. Não estou dizendo que a gente não vai passar pelas provações e pelas dificuldades, mas no cronograma espiritual de cada um de nós que estamos aqui e os que estão assistindo em casa, nós programamos o nosso cronograma espiritual e todos nós já somos destinados que não vamos vencer. Porque a espiritualidade não vai dar uma cruz para nós maior do que nós suportamos. Tudo isso, eles sabem das nossas dificuldades. Por isso que nessa encarnação nós vamos ter um avanço, na próxima um outro avanço, até nós avançarmos a pureza espiritual, que vai demorar muito tempo ainda, mas nós vamos avançar. Mas e por que nós deixamos escapar pelas nossas mãos, né? Por que nós, com o primeiro desafio que Deus coloca para a gente, que Jesus coloca, porque Jesus está no leme, né? Nós vemos Jesus está no leme, tudo que acontece no nosso planeta, desde que uma folha que cai de uma árvore, Deus está no comando. E Jesus está no leme, Jesus sabe de tudo, e tudo que acontece está na mão dele. E por que nós nos assustamos? Por que a gente, às vezes, a gente fica assustado, fica amedrontado, né? A gente sabe da lei, nós que somos espíritos sabemos da lei de causa e efeito. Ou seja, se nós seguirmos as nossas precauções, nós só vamos desencarnar do problema da doença hoje que é a Covid, se estiver no nosso cronograma espiritual. Porque existe a lei de causa e efeito. Desde que eu faça a minha precaução, tome os meus cuidados, como está sendo dito, e nós vivemos em paz, em harmonia, elevarmos as nossas vibrações, não ficar em pânico, nós só vamos desencarnar se estiver nosso cronograma espiritual. Se tiver programado lá que nós vamos desencarnar dessa maneira, vai ser dessa maneira. Nada acontece por acaso, nós já sabemos, nós estudamos isso. E nós vemos muitos espíritas, muitas pessoas em pânico, né? As pessoas estão em pânico. Então, o reino do céu Jesus traz na festa de núpcias, Jesus nos ensina. Então ele convida os bons, os maus, ele convida outros povos, ele convida tudo. Mas ele nos fala que só vai ser salvo a veste de núpcias, né? Aquele que só vai ser salvo aquele que é puro de coração. Aquele que buscar a pureza de coração. E se vocês estudarem as bem-aventuranças, vocês vão ver que a pureza de coração abrange todas as bem-aventuranças, né? Porque é o mais difícil a gente conseguir. A pureza de coração é aquela que nós, no nosso coração, nós vamos sentir o bem para o próximo. Nós não vamos deixar nenhum mau pensamento entrar dentro de nós. É aquele amor, né? A pureza de coração é aquele que ama incondicionalmente, é aquele que vibra sempre em vibração elevada. Nenhum pensamento mal passa por ele, né? É a pessoa que já atingiu a pureza, né, espiritual. E essa que é a proposta de Jesus para nós. Estamos ainda longe de atingir a pureza espiritual. Mas nós temos que começar nas pequenas coisas, nos desafios, nos problemas que nós enfrentamos em casa, é saber ter paciência, é relevar. E tudo isso nós vamos enfrentando. E coloca também, a lei se contém nessas palavras, fora da caridade não há salvação. Então, se nós não fizermos a caridade, também nós não vamos nos salvar, não é? Porque fora da caridade não há salvação. Então, nesse momento, olha gente, como Deus é bom com a gente. Se a gente começar a olhar as coisas para o lado positivo, nesse momento, quantas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, quem pode ajudar a fazer a caridade, a mandar uma mensagem de conforto, a mandar uma mensagem, às vezes a pessoa está desesperada, está com medo, você pode conversar, ligar, quantas pessoas que você pode usar o Facebook, a rede social, para ver um parente, perguntar como alguém está, mandar uma mensagem boa, ajudar na parte material, quem puder. Quanta oportunidade que tem para nós fazermos a caridade agora. E está aí, Deus dá oportunidade para todo mundo, né? Então, para fazer a caridade, tem muita oportunidade nesse momento difícil. E as pessoas, muitas pessoas, também estão ajudando, né? Igual eu vi um tempo atrás,
as pessoas fazendo shows em lives, ajudando aí com alimentos, ajudando muitas pessoas. Então está aí a oportunidade de fazer a caridade também, porque Kardec já falava, e aqui reforça nesse capítulo, que a salvação também está na caridade. E aí nós vamos começar a entrar num outro tema, que também está muito relacionado com o primeiro, a porta estreita, né? E aí Jesus fala, a porta, muitas pessoas já entenderam, já ouviram essa passagem, mas a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram, quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a entram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-los, e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, eu vos de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. Ela vos responderá, não sei de onde sois, pois vos hei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nós instruístes a nossa praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-o de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abrão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do centurião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. São Lucas também relata essa passagem de Jesus, capítulo 13, versículo 23 a 30. Então a porta estreita. Entrai para a porta estreita, pois a larga e espaçoso é o caminho que conduz e que entra, e muitos são os que entram por ela. Olha, que reforça também essa passagem, né? Então a porta larga é essa porta que nós estamos vendo aí, gente, que a gente já comentou e já falou no começo. A porta larga é essa porta da perdição, das paixões terrenas, né? Da preocupação que muitos têm com as coisas materiais, as coisas que vão ficar aqui, né? Quantas pessoas que estão preocupadas com o que estão perdendo, com o dinheiro que estão perdendo, com o que eu posso economizar, o que eu não posso. Milionários aí que estão pegando muito que tem, que vai perder um pouco, sendo que tem muitos que estão passando fome, passando dificuldade, e os que têm milhões, bilhões, estão preocupados com o que eles vão perder, sendo que o que eles vão perder, o que eles têm, eles nunca vão usar, né? Mas o que eles têm, eles nunca vão usar. Ele tem um dinheiro que isso é muito número no banco, e que aquilo para eles não vai significa só um número. Nunca a pessoa vai conseguir gastar tanto dinheiro, né? Mas a preocupação deles é com pouco que eles estão perdendo, que não vai lhe fazer falta nenhuma. E podia estar ajudando milhões de pessoas, né? Podia estar ajudando, fazendo a caridade, mas a porta estreita, a porta larga é da perdição, né? E aí a gente começa a ver as paixões terrenas, as pessoas que se entregam às bebidas, à drogadição, às festas, né? Que não se preocupam com a religião. As pessoas que acham, às vezes, até conhecem Jesus porque escutam falar de Jesus, ou até participam de algumas religião, mas é só aquela religião da prática exterior, né? Aquelas pessoas que não compreendem a mudança que nós temos que fazer, né? E aí nós vemos que a salvação, o caminho da salvação é a porta estreita. Porque a porta estreita é a porta das dificuldades que nós não temos que enfrentar. A maior dificuldade que nós temos que enfrentar é nós mesmos. É nós olharmos para dentro de nós e começarmos a ver o que eu tenho que mudar, a mudança que eu tenho que fazer. Porque, como nós vimos na passagem anterior, a veste nupcial é nosso corpo espiritual. E a nossa alma vai refletir o que nós vibramos. Então, no mundo espiritual, não existe uma maneira de esconder os nossos defeitos. Porque nós vamos estar vibrando de acordo com o nosso padrão vibratório, com as nossas mazelas. E aqui na Terra é a oportunidade que a gente tem de ser menos egoísta, de ser menos orgulhoso, de fazer a caridade, de saber amar, saber respeitar, a ter tolerância, não é? A escutar o outro que está falando uma coisa que a gente não concorda, e a gente
se ao invés de a gente mostrar a nossa opinião, é a gente deixar essa pessoa que a gente põe a nossa opinião, para não gerar aquela confusão, aquele transtorno ali, para a gente não gerar inimizade, a gente aprende ao quê? A deixar a pessoa como ela pensa. E aí a gente vai treinando na terra, né? O nosso momento é do treino, nós exercitarmos tudo isso que Jesus nos traz para fazer. Porque a porta é estreita mesmo, é difícil. E Jesus fala que a porta, você vê, a porta larga, a gente sabe como é que é fácil. A gente está aqui à noite, escutando a palestra, num domingo à noite, a gente podia estar em casa, assistindo um filme, uma coisa que não vai agregar nada para a gente, né? Mas a gente está aqui tentando entender o que Jesus nos trouxe no capítulo 18 do Evangelho. Porque nós estamos buscando, nós queremos buscar o quê? A nossa felicidade eterna. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. A dificuldade vai ter, os desafios vão ter, mas qual que é o objetivo? Aonde que a gente quer chegar? Aonde que a gente quer chegar? O caminho nosso, o nosso foco qual é? É a felicidade eterna. Então nós temos que mentalizar isso. Eu quero buscar o reino dos céus, eu quero buscar a felicidade eterna. Mas para isso, eu tenho que vencer os meus erros, os meus defeitos. Então quando a gente estiver tentando vencer as nossas dificuldades e estiver difícil, a gente comece nós a pensarmos no nosso objetivo final. Qual que é o nosso objetivo final? É sermos felizes, é nos libertarmos desse mundo que está difícil, porque se a gente conseguir mudar um pouco que a gente mudar, a espiritualidade já nos fala que o planeta vai regenerar. O planeta Terra vai ser melhor. E eu estive vendo nesses tempos que teve uma parada de todo o país e todos os lugares do mundo, que a gente vê que a natureza reagiu bem, né? Tive alguns vídeos que a água dos mares ficaram cristalinas, que a água dos rios começaram a limpar, o ar, o ambiente começou a limpar. E nós estamos vivendo a transição planetária, né? Será que na transição planetária, a natureza, né, daqui 100, 200 anos, que a forma econômica, a nossa economia vai ser diferente, a forma de trabalho vai ser diferente, as escolas vão ser diferentes, tudo vai mudar, porque a gente tem visto a tecnologia avançando. A espiritualidade nos traz que nós vamos entrar no planeta de regeneração. E nós vemos que a tecnologia já avançou. Se nós olharmos há 20, 30 anos atrás, as pessoas escreviam em máquinas de datilografia, não tinha computador, não tinha impressão digital. As máquinas fotográficas eram aquela de filmes, que você tinha que mandar revelar. Eu vivi essa época, eu sei como que minha mãe fazia, a dificuldade que era para revelar uma foto, e se você abrisse a máquina fotográfica na luz, perdia tudo, né? Quanto que era difícil. Você abrir, imagina hoje as pessoas com o celular batem, se você segurar o botão do seu celular, você vai bater centenas de fotos naquele mesmo tempo. Isso há 20, 30 anos era uma coisa impensável. Como que isso poderia acontecer? E a gente tem que começar a usar a nossa inteligência para perceber que por que em 30 anos, em 40 anos, era tão atrasado e no nosso dia hoje é tão moderno. O que mudou, né, gente? Por que há 100 anos atrás não tinha, a eletricidade estava começando a iniciar a eletricidade? Se nós pegarmos há 200 anos atrás, a invenção de Edison do filamento para a lâmpada acender, para ele descobrir o vácuo, para que o filamento não rompesse, foi uma descoberta na época. Quando criaram os geradores de energia elétrica alternada e os geradores de energia contínua para utilizar as lâmpadas, foi uma revolução. E nós vemos hoje as lâmpadas de LED, sistemas de lanterna que você coloca no sol e recarrega. Então a tecnologia chegou, a medicina avançou, tudo está avançando. E o planeta vai mudar. Nós, querendo ou não, se a gente gosta do jeito que estava antes, da forma antiga de viver, essa porta larga da perdição, onde que as pessoas estão aí bebendo, caindo para a rua, esse transtorno na sociedade que nós vemos, as redes sociais aí, isso, gente, vai acabar. A paz vai voltar a reinar. As coisas vão mudar, porque Jesus determinou que o nosso planeta vai regenerar. E nós estamos aqui, quando encarnamos, nós ainda pedimos, que nós queríamos nascer nesse momento de regeneração, para que nós podemos vivenciar isso, ver isso, e sermos cristãos nesse momento difícil, e provar que nós aprendemos no mundo espiritual, e aqui na Terra, e que nós vamos provar que nós somos verdadeiros cristãos. Então esse momento nosso, que é o momento que a gente acha que é difícil, mas nós já estávamos preparados para enfrentar isso daqui, aqui é o momento de nós sermos cristãos.
É chegar na nossa família, na nossa casa e levar a alegria, levar a calma para os nossos pais, para os idosos, né? É chegar e levar as notícias, falar assim, vamos ter precaução, e as coisas vão acontecer e isso aqui vai melhorar. Tudo isso vai passar, daqui 2, 3 anos acabou esse problema, vai ter a vacina e as coisas vão avançar, vão melhorar. O sistema da educação, a espiritualidade nos traz que milhões de espíritos de alta escola já estão encarnados ou reencarnando para revolucionar a nossa sociedade. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, como aconteceu com a parte tecnológica, vai com a parte da moral, vai mudar. E por isso que nós temos que rapidamente buscar a nossa mudança. Por isso que nós temos que buscar essa porta estreita. Que nós temos que rapidamente começar a entender o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar. Aonde que é meu ponto fraco, vamos começar a trabalhar. Porque na regeneração, a espiritualidade vai pedir para nós. Quem de nós que se esforçou, não que conseguiu, mas que esforçou ao máximo a ser melhor? Porque a espiritualidade sabe que a gente, nessa encarnação, nós não vamos nos tornarmos puros. Isso é impossível. E nós não vamos atingir o avanço em todos os itens da nossa qualidade moral que nós temos que avançar. Na paciência, nós não vamos ter desapego de tudo. Nós ainda vamos ter o egoísmo, orgulho. Orgulho, nós não vamos ser caridosos ao ponto do Chico Xavier, da irmã Dulce. Nós não vamos ter a calma de Mahatma Gandhi, que são esses exemplos que nós vimos. Mas a espiritualidade vai perguntar para a gente, o quanto que você se esforçou para ser melhor? O quanto que naquele momento difícil, você acalmou ao invés de levar o transtorno? O quanto que na sua família, naquela hora que todo mundo estava precisando, você foi aquele esteio ali, aquele que todo mundo estava dando calma, gente, tudo vai melhorar, vai passar. E é isso, são as pequenas coisas que no mundo espiritual, quando nós retornarmos lá, que eles vão perguntar para a gente. E aí a gente tem que fazer o quê? Sair vitorioso. Nós temos que chegar lá e falar, eu me esforcei, eu estudei o Evangelho de Jesus, eu tentei colocar em prática muita coisa, mesmo não conseguindo, naquele dia que eu perdi a paciência com o meu amigo, com o meu irmão, no outro dia eu já fui lá e pedi perdão, pedi desculpa, falei para ele que eu sou imperfeito, mas que eu estou tentando melhorar. Então é isso que a espiritualidade quer da gente, que a gente nos esforce, que nós nos esforcemos para sermos melhores. Porque dessa forma, nós nos esforçando para ser melhor, é o que nós vamos fazer para atingir o mundo espiritual. Esse festim que Jesus falou. Nós vamos nos preparar para as futuras reencarnações, voltar para um planeta. Nós queremos voltar para o nosso planeta aqui, já regenerado. Nós vamos querer ver os pássaros aqui andando pelas ruas, a água cristalina, não é? As pessoas não tendo risco da gente dormir na nossa casa e ter invasão de ladrões, não é? A gente vai querer dormir com as janelas abertas no dia que tiver um verão quente, não precisar ligar o ar-condicionado e fechar tudo. Então, as crianças vão voltar a caminhar pela rua sem perigo de ter os sequestros, de ter os assaltos, né? Isso tudo vai voltar no planeta de regeneração. E as coisas vão ser melhores, nós vamos estar mais em paz. O mal não vai existir o mal, mas em menos intensidade, não vai ser como é hoje. Mas para que nós ganhemos, né, esse presente de Deus, esse presente de Jesus, depende do esforço de cada um de nós. Então vamos nos esforçar, vamos estudar. Tem bastante ensinamento nesse capítulo, mas o tempo avança, o tempo é muito curto para tanta coisa, tanta reflexão que a gente tem para fazer sobre esse tema. Mas sim, sigam em casa, estudem, se esforcem, vamos buscar a gente enriquecer o nosso conhecimento, porque quanto mais a gente souber, melhor a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Gente, uma boa noite a todos. Vamos fazer a vibração em casa agora, para os nossos amigos, nossos irmãos que estão em casa assistindo a nossa palestra, que eles possam nesse momento elevar o pensamento, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade presente, porque a espiritualidade está com todos nós. O nosso anjo da guarda está do nosso lado. Todos nós temos aquele guardião, aquele espírito que é superior, que está do nosso lado, nos intuindo, nos ajudando. Vamos sintonizar com eles, com os benfeitores, com Jesus.
e que a paz possa prevalecer no nosso lar, que esta luz, que esta paz possa estar com cada um de nós nessa noite e que a nossa casa também possa gerar a luz para a nossa vizinhança, para a nossa cidade e que esta luz possa se espalhar para o nosso planeta. E nessa prece que nós fazemos sempre aqui, vamos em casa também mentalizar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz a quem procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, possa abrasar a terra, deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará em nossas almas o espelho, aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, na paz e na luz de Jesus.